Vamos dar início à 8ª reunião ordinária do Grupo de Trabalho do Plano Preventivo Chuvas de Verão, 2023-2024, nossa penúltima reunião. Compõe aqui a mesa o secretário da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, José Renato Nalini, e eu queria convidar o inspetor Ailton Rodrigues de Oliveira, representando a coordenação operacional do GT-PBCV. Eu vou fazer a chamada, mas queria já anunciar que a Beatriz agora foi para a CEPEP, ela saiu da Seclima, e quem está assumindo a coordenação é a Isabel. Isabel, você pode levantar, só para que todos a conheçam? Então, essa é a Isabel, agora ela que vai ficar mandando e-mail, cobrando vocês. Então, a conversa agora é com a Isabel. Aqui, pela Seclima, está o secretário José Renato Nalini, eu, como suplente, Luciana Feldman, tá? A Isabel, o André Previato, o Manuel, que chegou agora, e os nossos estagiários, a Larissa e o Igor, pela Coordenação Municipal da Defesa Civil, divisões da Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, o inspetor Ailton Rodrigues de Oliveira, pela Secretaria Municipal de Subprefeituras, Gustavo Casoni da Rocha. Se tiver alguém que eu não mencionar, por favor, vocês me avisem. Pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Hassan Mohamed Baracá. Companhia de Engenharia de Tráfego da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, Marcelo Guidolin e Silvio Choit Agiwara. Coordenação de Pronto Atendimento Social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Cláudia dos Santos Ribeiro. Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Bruno Bressan Bellini. Secretaria Especial de Comunicação do Gabinete do Prefeito, Eliane Pereira Silva e Isabela Fernandes Farias Costa. Secretaria Municipal de Habitação, chegou alguém? Não. Secretaria Municipal da Saúde, Magali Antônia Batista e Andréia Anzai Nakamura. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Caroline Nogueira. Secretaria Municipal de Educação, representando a Paloma Damiana Rosa Cruz. Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo, SP Regula, Felipe Hoffmann Paulino e Luiz Felipe Lopes Soares. E Enel Haroldo Martins. Faltou alguém? Não. Eu queria, então, se alguém não assinou a lista, por favor, assine. E, para abrir essa 8ª reunião, eu passo a palavra ao secretário executivo de Mudanças Climáticas, Renato Nalini. Bom dia a todos, agradecer a presença. E, como é a nossa penúltima reunião, eu acho que a gente já pode começar assim uma espécie de celebração. Foi um sucesso, né, o plano de prevenção de chuvas de verão, não tivemos catástrofes como em tempos passados, e aparentemente as chuvas de verão já nos deixaram. Quem pode falar melhor que isso é o Hassan, quando ele falar aí. As águas de março foram insuficientes, né? E abril está começando também com muito pouca chuva. Então, eu acho que essa iniciativa do prefeito Ricardo Nunes foi bem sucedida. Esperamos tirar proveito dela para que, nos próximos anos, a administração também consiga minimizar os efeitos das mudanças climáticas, que se tornarão cada vez mais intensas e, provavelmente, mais drásticas e mais trágicas. Muito obrigado a todos. Vamos seguir com a reunião. Obrigada, secretário. Eu queria relembrar vocês que está tramitando o processo CI 6011-2023-00031691, que é um instrumento onde vocês precisam enviar os relatórios de cada secretaria. Nós recebemos até o momento da SECOM, CET e Secretaria do Verde, e o prazo é até 15 de abril. Então, quem não mandou ainda, por favor, nos encaminhe. A gente precisa avaliar cada um, depois discutir com a Defesa Civil, então a gente precisa muito que vocês cumpram esse prazo do dia 15 de abril. E agora, para apresentar o sistema de monitoramento e alarme contra inundações,
É uma emenda parlamentar do vereador Major Palumbo. Eu gostaria de chamar Humberto César Leão, engenheiro civil e doutor em segurança pública, com pesquisa em gestão de riscos, e também o professor Luiz Eduardo de Oliveira Muraro, mestre em geociências pela Unicamp. Som. Bom dia, senhores e senhoras. Uma honra estar aqui nesse fórum muito fértil. Tive a felicidade de participar, muitos anos atrás, de grupo de trabalho sobre outro tema, não menos importante que prevenção de incêndio em favelas, o Previn, na época do Kassab. Agora eu vejo esse grupo tratando de um tema tão importante que realmente as chuvas de verão. Como 32 anos de Corpo de Bombeiros, nós lembramos aqui os vários momentos e retirada de vítimas no Pantanal, com os nossos barquinhos hidroveu infláveis. Então, e desde criança, eu cresci num bairro, uma ponta ali do Jaçanã, que alagava muito, e como criança já vi os bombeiros trabalhando, tirando as pessoas. Então, é uma alegria estar aqui apresentando um sistema que queremos que está perto de se iniciar a assinatura do contrato, do sistema que é único, é inovador, ganhou prêmio recentemente no CEMADEM, de prática inovadora, em monitoramento contra desastres e catástrofes, e também um prêmio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também de práticas inovadoras em defesa civil. É um sistema que a gente teve todo o apoio do CGE, agradecer ao engenheiro Hassan, nosso colega que sempre foi um parceiro do Corpo de Bombeiros, o CGE é uma pérola que a gente vê na prefeitura, pela sua competência em monitoramento, e essa ferramenta que a gente apresentou, entendemos como algo que complementa e aumenta a perfusão de dados numa bacia hidrográfica específica, que é do Itaquera-Mirim, onde nos últimos 3 anos teve pelo menos 2 eventos morte, os 2 de crianças, em que, infelizmente, nos 2 casos, o bombeiro foi achar o corpo a muitos quilômetros, já no Rio Tietê. Então, às vezes, essas buscas vão parar até em Barueri ou Santana do Parnaíba, várias vezes. Eu já entrei no Tietê, algo que acho que pouca gente fez, o que a gente não deseja, uma vez bem protegido, com roupa seca, e outra vez desprotegido, tendo que sair de lá e direto para o hospital tomar algumas injeções. Já entrei no tamanho da ATI, ao longo da carreira, dos anos 80 até agora, e a gente vê esse sistema com muita alegria, que é algo que dá em tempo real, com bastante detalhamento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a situação do rio, medido por sensores, que o Hassan conhece melhor que eu, o professor Muraro também, que é mestre em geociências pela Unicamp, sobre um equipamento linígrafo que ele salva vidas até quando a gente tem enchentes com céu azul, como já aconteceu no Ipiranga, já aconteceu no Butantã, de o céu estar azul e nossos bombeiros estarem quase morrendo dentro da galeria. Isso aconteceu 2 vezes, quase perdemos o soldado André, uma situação que você jamais ia pensar que ia ter um alagamento grande, mas estava chovendo na cabeceira do rio Tamanduateí, no caso do Ipiranga, e nós quase perdemos os bombeiros embaixo ali das juntas provisórias na galeria. E no Butantã também, já na quase divisa com Tabuão, aconteceu muito igual. Então, esse sistema não conta só com pluviômetros, que pluviômetro não é novidade, pessoal, mas os pontos estratégicos foram indicados nesse estudo de mais de 1 ano e meio que o professor, e com apoio da subprefeitura de Guaianazes, professor, fez. São pontos estratégicos, aumentando a quantidade de sensores, para a gente ter a emissão de relatórios, alertas. E qual o diferencial disso? Quando a gente fala de um sistema desse, muitos já colocam, mas eu já recebo por SMS essas informações que vai chover, que vem chuva forte, sobre ventos, tudo mais. A grande novidade desse sistema, e tem um porquê que o sistema SEM, comunicação de emergência, conseguiu chegar primeiro nesse ponto, eu vou explicar já a origem e os primeiros testes desse sistema. Ele consegue acessar telefones celulares só pelo cadastro do número, sem nenhum aplicativo instalado. Vai parecer uma coisa de hacker, né, professor? Você está andando lá e começa a disparar a tela do seu celular, mesmo se estiver com a tela preta em descanso. E já com a disponibilidade de uma funcionalidade
que é a geolocalização não por satélite, mas por triangulação de antenas dos servidores, algo que é autorizado pela Anatel para ações emergenciais de defesa civil. Tá? Então, também uma pessoa, um munícipe, ou uma liderança, ou alguém da defesa civil, recebendo, só pela sua localização, um alerta que a precipitação está muito forte, ou o nível do rio está subindo muito rápido. Então, esses diferenciais fazem-se um sistema único, e nós estamos com muita fé e torcida que a Prefeitura de São Paulo, o município de São Paulo, vai ser o pioneiro no Brasil a ter uma bacia completamente monitorada, com esse detalhamento, com essa possibilidade de alerta rápido em tempo real, até com a expectativa da gente mandar esse trabalho, relatórios, artigos, para a ONU, com os contatos que nós estamos com as Nações Unidas, porque esse sistema atende a alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, o número 11, cidades sustentáveis, cidades resilientes, tudo esses objetivos da Agenda 2030 que a gente tem. Tá? Onde nasce o sistema, que eu acho que é o mais importante? Nasce há uns 10 anos atrás, num contrato de programação de um software com a Eletronuclear para a Angra. Então, eles pensaram, eles tinham essa demanda de rapidamente informar aos técnicos sobre possíveis vazamentos radioativos e que os técnicos recebessem esse alerta muito rápido, cadastrando todos, ou pela geolocalização, para que tomasse as medidas de mitigação. O Alexandre Falcão, que é o técnico que desenvolveu, junto com o Júlio, e estão trabalhando com a Fundação do Corpo de Bombeiros no sistema, estão no meio de um outro projeto que é sigiloso, tá, com a Marinha do Brasil. Então, a gente vê que a demanda, né, que surgiu na época, eles conseguiram atender, depois de meses fazendo programações e buscando autorizações para toda essa forma de acionamento, que depende de vários outros órgãos. Por isso, esse sistema se tornou, vamos dizer assim, exclusivo, e ganhou esses prêmios recentemente. Tem já pontos de instalação, mas são pilotos de pontos unitários, como em Petrópolis, no Vale do Cuiabá, até o Rio Santo Antônio. Tem um ponto lá no Rio de Pluviômetro Linígrafo, que gerou um prêmio, e tem outro ponto no Rio Atibaia, na região de Sousas, em Campinas, que gerou um prêmio nacional. Mas são pontos que foram instalados baseados em concurso, né, que receberam lá prêmios, diplomas, reconhecimento, prêmio em pecúnia também, o Sistema 100 recebeu, mais uma contratação dessa forma, institucional, efetiva, numa bacia completa, é uma bacia, acredito que é a mais perigosa, pelo que o próprio Hassan, o Flávio Conde do CGE nos informaram, acharam que foi acertada a escolha e também que o professor Luiz fez, vai ser algo realmente muito bacana, diferencial para São Paulo. Pode passar o slide para a gente? Então, está aqui só uma ilustração dos prêmios, né, que foram recebidos por essa inovação. Pode passar mais um. Então, aqui o detalhamento sobre prática inovadora, né, desse caso, que a NUDEC de Petrópolis, Núcleo de Defesa Civil, fez a instalação, né, e conseguiu, mostrando eficiência, já com 1 ano, com os relatórios históricos, monitorar a todo momento, houve inundações, houve alertas, houve retirada de pessoas. O principal é isso, ter também o plano de abandono para retirar as pessoas, já previamente treinado com vários exercícios simulados. Pode passar mais um, por favor. Aqui é a questão de descrever relacionar o sistema com alinhamento com objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá? Então, algo muito bacana para o município de São Paulo, a gente conseguir esse monitoramento, que começa numa bacia, e mediante orientação também do CGE, da CIURB, né, das outras secretarias, que aqui é um fórum multidisciplinar, né, intersecretarial, partir para outras bacias em que haja essa necessidade no município de São Paulo. Pode passar mais um, por favor. Também aqui sobre resiliência local, né, sobre essa resistência com retorno, né, às melhores condições, ou até aperfeiçoamento das cidades, pessoal, um alinhamento com o MCR 2030 também, e também se alinha com determinações, objetivos do Marco do Sendai. Tá? Sempre a cidade realmente ela tem mais resiliência a essas inundações que ocorrem, e que a gente sempre acompanhou ali, vendo as pessoas morrerem ou ficarem doentes. Perdi uma amiga também com leptospirose, isso vem na cabeça, né? Tinha 15 anos. A Elaine jogava vôlei com a gente, faleceu de leptospirose, foi um trauma.
e um também faleceu afogado na região de Jaçanã, então isso vem muito na minha cabeça, por isso que eu tenho uma ligação até emotiva com esse projeto aqui, tá? Mas técnica também, né? Pode passar mais um, por favor? Outra coisa importante do sistema, pessoal, relaciona até a mudanças climáticas. Eu trabalhei 5 anos no Corpo de Bombeiros, junto com o INPE, no monitoramento de incêndio em vegetações. Então, nós autorizamos instalações no Corpo de Bombeiros nos quartéis de pluviômetros, sensores, radares, e recebemos, nessa parceria com o INPE, o aplicativo para monitorar incêndios de vegetação. Então, muitos incêndios que não entravam pelo 93, a gente via eles acontecendo pelo satélite e mandava a viatura, porque era um local isolado e ninguém telefonava. Então, nessa experiência que a gente teve, a gente verificou que esse sistema de comunicação de emergência que está sendo implantado pela CIURB, tá? Quando você troca o sensor na ponta, o cérebro é o mesmo, o sistema é inteligente, solta os mesmos alertas, mas a gente pode tirar linígrafo e pluviômetro no local, colocar no local, na Serra da Cantareira, algum local que tenha vegetação, cobertura vegetal, sensores de incêndio em vegetação. E ele funcionaria da mesma forma dando os alertas. Mesma coisa para movimentação de solo. 2010 a 2012, eu fiquei no Rio de Janeiro, estagiando lá no Corpo de Bombeiros, no trabalho de mestrado, e nós acompanhamos os alertas, as sirenes, nos morros, tá, nas comunidades. Vimos que era uma forma que eles tinham para fazer abandono da retirada das pessoas em situações que poderia ter deslocamento de solo. Esse sistema é muito interessante, porque ele faria os mesmos alertas nos smartphones, tá, com a implantação de sensores de movimentação de solo. Até eles têm também a funcionalidade, já trabalham com isso, com relação a epidemias, doenças, tem o denômetro, né, professor? Tem a situação de Covid também, eles fazem mapeamento, monitoramento, conforme são assim, alimentados, e não por sensores, alimentados pelos dados, vão fazendo históricos e mapas. Então, é um sistema muito bacana, é um cérebro, um sistema bastante inteligente, com alertas muito rápidos e efetivos. Pode passar mais um, acho que para mim é o último. Agora é com o professor Muraro já. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Tá uma honra ter dado essa introdução aqui para o professor Luiz Muraro detalhar o sistema para os senhores e senhoras. Tá? Obrigado. Pessoal, eu queria primeiro agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui. Bom dia a todos. Tá? E eu vou falar para vocês, eu conheço, entre aspas, um pouquinho só de Defesa Civil. Eu trabalhei mais de 30 anos na Defesa Civil como colaborador na cidade de Campinas, que eu sou oriundo de lá, e agora com o pessoal, nosso querido pessoal aqui da cidade de São Paulo. Então, existem alguns slides aqui, eu não quero me ater, não vou dar aula, mas existem algumas explicações que são interessantíssimas para a gente. E eu gostaria de... A princípio, nós estamos vendo 2 fotos, né, em que uma delas, eu tenho um fenômeno chamado alagamento, né? Então, a gente observa a força da enxurrada pelo capeamento, né? Então, a cidade de São Paulo, devido a ela ser muito impermeabilizada, nós temos problemas muito sérios quanto a isso. Inclusive, um dos casos, infelizmente, eu vou querer citar, tá? Um dos casos de um dos meninos, eu vi o vídeo, ele foi dragado por uma boca de lobo menor do que ele. Tá? Então, nós temos esse tipo de situação aqui. No segundo caso, nós temos o que nós chamamos de inundação, que é originário do extravasamento da água do rio. Para nós, no meu caso, geomorfólogo, que é especialista nessa área, é importante nós sabermos essa diferença. Eu não posso tratar tudo como enchente. Então, eu até gostaria dessa foto de 1929, que vocês observassem os pés dos muros e os portões, porque as casas já foram construídas e projetadas para que eles tivessem o quê? Com portas e diques naquele local. Tá ok? Então, essas fotos são bem interessantes. Nós temos um alagamento dentro da planície de inundação, essas casas estão construídas lá, é perceptível porque a água está ligeiramente parada ou com pequeno escoamento, e nós temos o quê? Um alagamento, nós chamamos isso de enxurrada brusca. E esse é um dos grandes problemas que nós temos aqui. Por favor. Então, para trazer melhor o contexto, na minha opinião, nós temos 2 slides importantíssimos aqui, e um deles é esse. A diferença entre inundação e alagamento. Os fenômenos eles podem acontecer conjuntamente
ou individualmente. No tempo de seca, né, estava até comentando com o Hassan, né, nosso querido Hassan aí, que nos ajuda demais, né, um grande parceiro, nós temos a calha do rio. Então, nós temos a calha do rio, o rio ele desce o nível, certo? E ele permanece na calha. Quando há enchente, significa que o rio subiu de nível, certo? Mas ele não, olha o detalhe, ele não extravasou o canal, ele não jogou água para fora. Eu tenho feito algumas visitas com as defesas civis aqui, nós estamos sendo muito bem atendidos, eu tenho feito trabalho com eles, e vocês, eu garanto para vocês uma coisa, vocês não imaginam as situações que eu encontro por aí. E até um detalhe interessante que eu falo assim, não pode piorar. Eu desisti dessa frase comigo, porque sempre existe uma surpresa. Tá? E daí, quando ele faz o extravasamento de canal, como a gente fala lá no interior, joga água para fora, ele atinge a planície de inundação. Meu Deus, a planície de inundação é uma área de pertencimento ao rio. E a gente vê muitas casas, muitas construções sendo feitas na planície de inundação. Nós temos vários casos na cidade de São Paulo. E o que é o alagamento? O alagamento ele está desconectado dessa parte. Então, quando eu falo de inundação, eu estou me referindo à água do rio, à água fluvial. Tá? É lógico que está chovendo lá também, né? Mas quando eu falo de alagamento, eu falo de pluvial. É aquela enxurrada que nós vimos, aquela enxurrada brusca, que pode, e infelizmente, causa muitas mortes, né? Ok? Então, nós temos dois detalhes aqui bem interessantes para mostrar a diferença. Sempre lembrando que eles podem estar conectados ou não e podem acontecer no mesmo momento ou não. Por favor, próximo. Isso aqui é a dinâmica do sistema 100. Por que eu resolvi fazer a apresentação desse slide? É para entender que o sistema 100, ele é assim, por exemplo, a Defesa Civil precisa do sistema lá, no celular dele. O sistema, no caso dele, não vai ser instalado. Do munícipe, se ele for instalado, ele ocupa pouquíssimo espaço. Você entra, eu tenho ele no meu celular, você entra no celular, lá, você faz o download no site, você preenche um formulário, e a hora que você dá OK, você já está cadastrado no site. Aí, então, eu coloquei aqui, olha, nós colocamos camada única, horizontal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro e SAMU. Né? Camadas múltiplas, de rede. Daqui a pouco nós temos que comunicar ao senhor secretário que está acontecendo determinada situação. E classes de atendimento. Dentro do Corpo de Bombeiro, eu preciso que aquelas unidades de pronta resposta, junto com as ambulâncias e com as unidades menores com portabilidade de barcos, sejam deslocadas para determinado local. Então, o sistema, ele abrange não só a horizontalidade, como a verticalidade, transformando-o numa rede. Quem determina isso são os protocolos. Que o sistema vai trazer? Não, que vão ser determinados pelos órgãos através de reuniões. Okay? Isso é muito bom porque traz flexibilidade. Isso é importante. Por favor. Então, aqui nós temos o sistema instalado, o 100, como o Humberto falou, né? A gente tem o celular, você está com o celular travado, independente disso ou não, ele vai tocar. Nós temos duas réguas, né? Duas telas aqui mostrando por hora e por dia a elevação da coluna d'água do rio. Isso foi tirado lá do Vale do Cuiabá, lá em Petrópolis. Lembrando que o que existe lá não é um ponto de instalação. O sistema ele foi apenas colocado um ponto lá, tá, devido a um prêmio e a feito uma pesquisa, é um isolamento. Esse ponto aqui nos ajudou bastante. Por qual motivo? Porque através de algumas interpretações que nós fizemos lá, ele fez a evolução daquilo que há necessidade. Na geomorfologia, a gente usa muito uma palavra. A dinâmica de São Paulo não pode ser comparada, da cidade de São Paulo, não pode ser comparada com uma cidade do tamanho de Petrópolis. Por quê? Porque nós temos dinâmicas diferentes. Tá? Então, existem uma série de dinâmicas diferentes. E eu vou mostrar isso no nosso último slide aqui. Por favor. Então, o que acontece? Ele é um sistema
que faz a triangulação de antenas, certo? E ele vai tocar no número daquele telefone que está naquela determinada região, falando, olha, nós estamos trabalhando aqui. Aí ele vai falar assim, olha, toma cuidado, não passa na Avenida Tiradentes porque está tendo um alagamento em determinado local. O importante também, destacando não só do dengômetro, porque ele tem um dengômetro, a gente, infelizmente, está vendo a situação, né, que nós estamos vivenciando, mas se, por exemplo, uma carga perigosa, ela acaba sofrendo um acidente, um colapso, lá na Marginal do Tietê, há a possibilidade de se fazer um rastreamento em tempo real, em real time, da área, você plota a área, e ele manda a mensagem falando, olha, naquele lugar nós temos produtos perigosos no local. Tá? Isso daí ajuda muito, né? A gente sabe. Por favor. Conheço bem essa região, né? O mestrado foi feito aqui. O sensor está, esse sensor aqui que nós temos. O Sidney Furtado, o pessoal da Defesa Civil conhece muito bem. Quando vocês forem fazer um curso da Defesa Civil, vocês podem ter certeza que vocês vão ver um vídeo dele, porque ele é a personificação da Defesa Civil. Ele está desde 1983 como coordenador, diretor da Defesa Civil de Campinas. E nós torcemos muito, né? Nós torcemos muito, porque ele é representante da ONU na América Latina para Smart Cities, cidades inteligentes e cidades resilientes. Então, a nossa ideia com esse sistema, né, a gente torce muito para que isso aconteça, que é uma novidade para nós. Nós ficamos muito felizes com isso. Que esse sistema sendo aprovado, nós vamos levar a cargo da ONU, e esse sistema sendo aprovado pela ONU, ele vai se tornar referência mundial. O que é uma referência mundial no caso da ONU? Olha, vocês estão tendo um problema com alagamento, vocês estão tendo um problema com inundação. Olha, tem esse sistema usado pela cidade de São Paulo, certo? Então, ele se torna referência. Por favor. Bacia do Itaquera Mirim, né? Nós ficamos muito felizes quando nós conversamos com o Hassan, né, com o engenheiro Flávio Conde, porque eu vou contar para vocês, essa bacia é extremamente problemática. Nós temos praticamente todas as dinâmicas que podem acontecer de alagamentos e inundações nessa região. Então, nós puxamos no extremo da Zona Leste, em Guaianazes, puxamos a bacia, os dois formadores dela, o Córrego Santo Antônio e o Córrego Mirim, né? E aqui, essas manchas em verdes, eu fiz a pesquisa, porque tem que fazer o trabalho de campo, eu fiz a pesquisa das possíveis manchas de alagamento. O interessante o que me chama muita atenção quando a gente trabalha com a Defesa Civil, é que não adianta só a gente alertar. A gente não pode parar no meio do processo. Então, uma das nossas atividades é fazer o quê? Poxa, alagou, inundou. Para onde a gente vai levar esse pessoal? Qual que vai ser a dinâmica? Quem é que vai ser acionado? Então, o sistema também propõe isso, dar continuidade ao processo, sendo um agente facilitador em diversas áreas interdisciplinares das secretarias que nós temos na Prefeitura de São Paulo. Por favor. Então, quando eu faço o meu trabalho de campo, eu faço um relatório junto com a Defesa Civil, volto a falar, muito bem atendido. Eu uso, muitos de vocês conhecem, o nosso querido GeoSampa, né, ajuda demais. Nós fazemos desligamento e religamento de camadas. Então, eu faço um recorte, tá? Posso pegar no Google Earth, né? Posso pegar em qualquer outro software que faça o geomapeamento. Aí eu vejo a mancha urbana, os rios eles estão aqui bem de leve mapeados. Para eu entender, eu não consigo, como geomorfólogo, eu não consigo entender a superfície do planeta, porque o geomorfólogo faz isso. Ele entende a superfície do planeta. Olha, tem uma montanha ali. Olha, tinha uma montanha aqui. Tá? Então, eu preciso entender primeiro a geologia do local. Através dessa geologia, o que a geologia é? A geologia é um retrato, para mim, do que pode acontecer ou o que vem acontecendo. E eu pego os principais logradouros, porque através desses logradouros principais, nós podemos estabelecer o quê? As rotas que não devem ser seguidas e as rotas que devem ser feitas na evacuação. O abandono. A gente vai fazer o abandono da área. Por favor.
Sim, o coronel Humberto está me lembrando bem, nós temos diretamente, só naquela região, 65 mil pessoas. Se nós contarmos ali do entorno da bacia, são 278 mil. Nós temos 300 rios superficiais em São Paulo, na superfície, e entre 300 a 500 subterrâneos. Essa cidade tem muita água, gente. Bastante. Tá ok? Então, para vocês terem uma ideia, os locais onde nós fazemos os levantamentos, né, eu peguei algumas fotos, são várias fotos, um relatório desse, eu tenho uma série de relatórios prontos desse, bota em torno aí de 15, 20 fotos, faça a seleção, faça o comentário sobre as fotos, como é no caso aqui, né? Essa ponte aqui que fica em frente ao mercado municipal de Guaianazes, quando chove, o mercado está aqui, ele transpassa por cima da ponte, fica tudo alagado, nem o ônibus passa ali. Né? Então, nós temos umas dinâmicas muito fortes. Isso. E aqui, ó, nessa parte aqui, devido à migração lateral, quer dizer, o rio está empurrando lá, essas casas não existem mais. Não existem mais. Questão assim de 3 meses, viu? Devido às chuvas. Por favor, a próxima. Essa é a região de Guaianazes. Então, o limite municipal, né, o limite político é a região de Guaianazes. Nós temos a instalação dos pluviômetros, como a gente vê os pontos, né, os inígrafos a serem instalados e os pluviômetros que já existem. O detalhe é que esse sistema ele já conversa com o que já existe. Né, e a gente pretende fechar uma rede lá para fazer a projeção, junto com o CGE, certo? Na parte deles, né, pelos protocolos que eles têm, sobre as dinâmicas que podem acontecer de alagamentos ou inundações no local. Por favor, o próximo. Bom, esse é o segundo slide. São Paulo é tão grande, que eu não sei se vocês sabem, nós temos 2 tipos de clima aqui, não vou entrar em detalhes. E eles estão tentando, na Zona Sul, classificar um 3º clima. Então, nós temos aqui, quais os problemas que nós temos de chuva? O Hassan está aí, ele sabe melhor do que eu isso, hein? Tá? Nós temos os rios aéreos, a grande umidade que vem da Amazônia, bate nos Andes, chove demais, e o restante dessa chuva faz um encaminhamento por sobre a Bolívia, né, nos altiplanos lá da Bolívia, vai pegando umidade pantanal, e ela tem 3 lugares para vir. O primeiro é a região sul, o segundo é a região de Petrópolis, e o lugar que ela mais assim gosta de aparecer para nós aqui, a cidade de São Paulo, que são aquelas gigantescas nuvens de tempestade a partir das 15, 14h30. As famosas, todo mundo já deve ter ouvido falar, as famosas cumulonimbus. Então, esse é o primeiro tipo de sistema. Nós temos as frentes frias, né, que a gente está aqui, tem aquele calor enorme, a gente sente aquele ar gelado, né, e depois já vem acompanhando aquela chuva e dá uma ligeira queda na temperatura. Certo? Nós temos as chuvas orográficas, que são as chuvas de relevo. O que acontece? A umidade do Atlântico, ela chega, ela bate na Serra do Mar, chove, por isso que é exuberante a nossa querida Mata Atlântica, e depois ela transpassa em sombra de chuva. Como nós temos 2 reservatórios gigantescos na região sul, Billings e Guarapiranga, tá certo? Ela sofre uma recarga e depois ela faz o decaimento dessa recarga naquela região, atingindo até o centro aqui onde nós estamos. E por fim, obrigado. E por fim, nós temos percebidos, eu não sei se vocês têm acompanhado, tem muito fake, mas que vocês têm percebido que tem ciclones que estão se formando, principalmente no litoral sul. E a possibilidade, não estou falando que podem existir, olha, vai acontecer. Há a possibilidade de nós termos esses grandes sistemas atmosféricos atingindo, mas vai atingir o litoral. Mas lembrando que isso realmente é um sistema muito grande. Nós tivemos um outro sistema aí que era enorme. Eu, particularmente, isso é uma discussão, né? Que ele poderia até virar alguma coisa maior, né? Um furacão, não um tornado, né? Porque eu vejo muita gente, tem um tornado aqui, deu um ciclone aqui. Então, existem classificações, né? Mas seria isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Tá, agora nós vamos mostrar um vídeo do Falcão, um engenheiro, né? Da Fundabom, ele está mostrando
explicando, O né? Sistema Comunicação de Emergência monitora permanentemente as áreas de risco selecionadas por meio de sensores de precipitação, que são os pluviômetros, e do nível do manancial, que são os linígrafos. Em risco de inundação, o Sistema SEM aciona de forma automática os telefones cadastrados de autoridades, agentes e qualquer pessoa de interesse para o sistema. Não há necessidade de instalação de aplicativo no smartphone, porém o aplicativo é disponível e incentivado. Desta forma, a remoção dos ocupantes da área de risco será feita mais rápido e mais efetiva. O Sistema Comunicação de Emergência já ganhou 2 concursos, um estadual e um nacional, em inovação e boas práticas em defesa civil. O município de São Paulo poderá ser o pioneiro em ter uma bacia hidrográfica completa totalmente monitorada de forma permanente. Tem outro simulado de mesa, de 1 minuto. O que nós temos aqui? Linígrafo, pluviômetro, e aqui está o técnico, que é o Alexandre Falcão, fazendo a conexão para disparar telefone celular, mensagens de alarme. O telefone tocou, isso é uma mensagem de áudio, e ali fazendo a transmissão, transmissor de dados. Espelha no notebook e tocou o celular. Professor Luiz Muraro, teste de alerta em São Paulo. Por favor, digite o código de validação. Código validado. Obrigada. Começou então a tocar agora o alerta de chuva volumosa em São Paulo. Olha só, com base no servidor, a informação chegou e aqui ele conectou o pluviômetro. Ele está simulando a precipitação sendo captada pelo pluviômetro, está conectado ali no sistema, ele conectou, então o servidor recebeu os dados e disparou o celular. É isso aí. E detalhe, secretário, nesse momento, praticamente não estava chovendo aí, nesse local. A importância do linígrafo em relação ao pluviômetro, né? Perfeito. Então, o rio estaria variando o nível. Senhores e senhoras, só um esclarecimento. Esse simulado de mesa foi feito na Casa Civil, tá? Aqui foi para o secretário Marcos Monteiro, na CIURB. Quem determina os níveis de alerta para Defesa Civil, bombeiros, trabalhar é a CGE, tá? Todos, a cabeça técnica que define todos os níveis é e tem que ser o CGE mesmo. Tá? Esse exercício ele foi feito também em Campos Jordão, mas para vazamento de carga perigosa num trem. Aí foi um simulado de campo e esse é um simulado de mesa. Esqueci mais alguma coisa? Tá bom? Eu só queria comentar, por favor, rapidinho. Muita gente não sabe o que é um linígrafo. Por exemplo, nós fizemos a instalação de um posto em que nós temos ele por pressão. Mas existe aquele que também é de ultrassom. O que significa esse aparelho? Ele mede a altura da coluna d'água, por determinação do CGE. Nós vamos ter um rio em que diferentes linígrafos vão dar de diferentes tipos de alerta, porque nós temos coteamento diferente, altura diferente. Era isso que eu queria perguntar. Falar, né? Nós temos o primeiro simulado com a Defesa Civil, né? Comandante Malta, conversamos com ele, vai ser em agosto. Tá? E nós estamos à disposição para esclarecimento, tirar dúvidas, por gentileza. Eu agradeço, viu? Obrigado. Só uma dúvida que eu fiquei com relação aos celulares cadastrados da população, né? Como que é feito esse cadastramento? Eu vi ali no vídeo que coloca um código, assim, se a pessoa não baixar o aplicativo, como que quais telefones vão ser selecionados? Como é feita essa seleção? E a pessoa é avisada que ela faz parte do cadastro? Como que, assim, essa conscientização da população que vai existir esse sistema, né? Excelente pergunta, viu? É o seguinte, quando nós fizemos o primeiro teste do cadastro, ele é feito assim, faz-se o download de uma pequena planilha, eu estou falando de usuário, não estou falando de Defesa Civil, de CT, né? E desce essa pequena planilha. A partir do momento que você faz e dá um OK,
Ela pergunta onde você mora, se tem cadeirante, que é uma coisa muito importante no caso de abandono de área. E daí, quando você clica, ele dá, a princípio, ele dá um código, e daí você envia esse código para o SEM e eles fazem o cadastramento. É interessante que ele vai tocar do pessoal, da população, do munícipe que mora naquela região. Certo? Agora, se tiver alguém que possa passar naquela área, como eu falei lá do desastre ambiental, aí ele emite um alerta geral. Quem determina como que vai ser os procedimentos são o CGE. Tá tudo bem? Pois não. Tem uma complementação que é uma decisão também política, que está sendo. Isso aqui foi apresentado para a SMIT, para a Secretaria de Segurança Urbana, para o secretário José Renato Nalini, para várias secretarias. Fernando Chucre, né, de projetos prioritários, para vários. E o que acontece? Muitos questionaram, e são bons questionamentos, excelentes, e se o povo entrar em pânico? Então, com a Defesa Civil, com o CGE, com todos, vai ser conversado. Quem vai ser acionado? As lideranças, líderes de quarteirões, ou a Defesa Civil para ela fazer a retirada, que como que, de repente, nós atendemos pessoas lá que estavam lá, infartado, um com AVC, 80 e poucos anos na cama, e uma filha cadeirante cuidando dos dois. É uma situação, assim, extrema que eu nunca tinha visto na vida. Como que eu solto um alarme e gero pânico para essas pessoas, para essa família? Então, isso vai ser discutido a quem cabe mandar os alarmes. Para também não mandar alarme é uma omissão muito grande se sabe que vai ter inundação. É uma grave omissão, mas como fazer isso para não despertar o pânico? Mas é um trabalho de Defesa Civil fazer o cadastramento. Tá? E quem vai ser cadastrado e quem vai receber o alerta. Isso aí. Bom dia a todos. Hoje, em relação à CET, nós temos uma parceria com o CGE, que quando a cidade entra em estado de atenção, é passado para nossas equipes, né, de campo o estado de atenção na cidade, e as equipes já são redirecionadas para pontos críticos, onde já são pré-direcionados a alagamentos. Né? Nesse caso, a população já vai estar alertada de que tem que ser deslocada. Então, o modo muda um pouco de situação, né? Porque as equipes, hoje, as equipes da CT vão estar lá antes da população, né? E agora a população já vai estar avisada antes, né, do estado de atenção. Então, tudo isso tem que ser, que nem você disse agora, vai ter que ser bem pensado para que não ocorra problema nenhum, né, em relação a tudo, né? Obrigado. É muito difícil nós estarmos aqui, né, e fazer uma avaliação de sistema. Eu tive que ser muito meticuloso para estar aqui. Vocês vão de concordar, porque nós estamos falando de uma cidade com quase 12 milhões de habitantes. E uma das nossas grandes preocupações é que nada melhor do que o CGE fazer o protocolamento. Né? Porque, se eu não pensar no CGE, que é referência, eu admiro o trabalho deles, eu concordo, todos nós aqui, eu tenho certeza, que ele tem que fazer o referenciamento, porque senão a gente gera duplicidade e nada pior, vocês da CET sabem, do que a gente gerar duplicidade em pessoas que têm que se deslocar numa cidade gigantesca como essa. Então, nós conversamos, porque qual que é a grande preocupação quando a gente pensa numa coisa dessa? Puxa, ele vem fechado. Ele já vem com os protocolos. E isso foi uma das premissas que nós batemos e, graças a Deus, o pessoal do sistema entendeu que o protocolamento tem que partir do CGE. Tudo bem? Dúvidas, por favor. Mais alguma dúvida? Não? Então, eu queria agradecer muito ao Humberto, professor Luiz Eduardo, obrigada. Com certeza vai ajudar muito aqui na cidade de São Paulo. Eu convido agora, então, o inspetor Ailton Rodrigues de Oliveira, da SMSU Condec, para apresentar o balanço das ações da coordenação operacional, do período de 15 de março de 2024 a 31 de março de 2024. Senhoras e senhores, novamente um bom dia a todos. Eu vou ser muito rápido,
eu não vou me ater muito ao nosso balanço, porque aqui eu tenho poucas coisas que alteraram em relação às apresentações anteriores. Só queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos os parceiros durante o Plano Preventivo às Chuvas de Verão, que oficialmente encerrou em 31 de março, e na carona do Chuvas de Verão também terminou para nós o Altas Temperaturas. Né? Então, assim, pessoal de SMADs que sabe o quanto foi sofrido, porque a Cláudia sabe o quanto que eles tiveram que trabalhar para poder dar todo o apoio necessário durante esse período. Mas, assim, queria agradecer imensamente cada parceiro, porque, assim, nada poderia, o sucesso dessa operação não seria o mesmo sem o empenho de cada um dos senhores e das senhoras e das equipes que estavam envolvidas. Tá? Vou passar muito rapidamente, porque aqui foi um período atípico para nós, né? Ano passado, por exemplo, tivemos muitas ocorrências, e esse ano, graças a Deus, foi mais tranquilo para nós. Né? Nós tivemos, no total, durante esse período, apenas 847 ocorrências. Para uma cidade do tamanho de São Paulo, o número, às vezes, ele é um número grande, mas para a dimensão da cidade de São Paulo, se torna uma coisa até que muito pequena. Tá? O que nós tivemos, como sempre, liderando sempre, foi as quedas de galho, queda de árvore e tudo, mas tudo relacionado à parte das árvores, que é uma coisa que temos que achar uma solução para a cidade de São Paulo para melhorar essas condições quando entramos nesse período de chuvas, porque é uma coisa que nos preocupa bastante. E o interessante é que nos meses anteriores, a subprefeitura que liderou diretamente o ranking foi Vila Mariana. E esse período já se inverteu. Vila Mariana ficou em 5º lugar e passou a ser Itaquera. Olha que coisa interessante. E isso já é um bom sinal, que Vila Mariana já não sofreu tanto. Né? Então, é assim. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, nos horários. Os horários que mais tivemos acionamento, ele variou entre 9 da manhã até por volta das 14 horas, que é uma coisa também atípica para nós, porque normalmente nós temos essas chamadas no período da tarde para a noite. E desta vez não, ficou no período ali entre 9 e 14 horas. Isso é interessante falar. Aqui já as nossas ocorrências. Não é? Importante também que as chamadas emergenciais, desta vez, ela ficou equilibrada com as ações preventivas, né? Deu uma média de 10% de diferença, que nunca ficou tão próximo uma coisa da outra, e é um bom sinal que o trabalho preventivo está surtindo um efeito. E quando eu falo trabalho preventivo, aqui eu quero destacar mais uma vez o trabalho preventivo de todos, não é? De todos os parceiros que estão envolvidos durante o Plano Preventivo às Chuvas de Verão. E uma coisa interessante, né, que nós tivemos nesse período foi um pequeno aumento para nós das nossas ocorrências de pós-incêndio. Nós tivemos um aumento dos incêndios durante esse período, que chamou a atenção. E, obviamente, que há uma explicação, e daqui para frente teremos muito mais. Por quê? Vai começar o período, a temperatura cair, as pessoas tendem a colocar algumas coisas dentro de casa para poder se aquecerem, e acaba acontecendo os acidentes e os incêndios. Tá? Então, isso era mais importante, que todos ficassem sabendo. E, mais uma vez aqui, quero agradecer imensamente. Estamos aguardando o relatório de todos
para que a gente possa fechar para fazer a apresentação final, porque aí nós vamos reunir todos esses relatórios e, em conjunto com a coordenação geral, fecharmos esse relatório para apresentar a todos. Tá bom? No mais, era isso, e estou aqui à disposição de todos, e que se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, estarei aqui para poder ajudar. Obrigado. Eu gostaria só de visualizar, você falou da queda de árvore, acho que é o primeiro, né? Só para ver o ranking, mais ou menos, porque você passou muito rápido, eu não consegui acompanhar. Vamos lá. Aqui, ó. Só para ter uma ideia, né, o risco iminente de queda de árvore foi 171. Né? Depois queda de galho, e assim sucessivamente. Então, se vocês verificarem, que teve uma queda muito grande, porque nas apresentações anteriores nós tínhamos cerca de 1.000 e tantas, 2.000 ocorrências referente a árvores, e dessa vez foi uma coisa bem tranquila. E aqui o que eu chamo a atenção é que nós tivemos 11 atendimentos durante esse período de incêndio, que é um número alto, elevado, por um período tão curto. Eu não sei também, erosão, rachadura, também está acima de alagamento, desligamento. Sim. Isso nós temos bastante, porque solo encharcado, não é? E em muitos lugares, principalmente áreas de risco, nas áreas de risco que todos conhecem, infelizmente, a população começa a lançar água no solo e vai encharcando aquilo ali, e é uma constante. Essas ocorrências sobre desabamento, erosões, ela é uma constante. Ela sempre vai estar mais ou menos desse nível para mais, porque as pessoas lançam água direto no solo e vai encharcando aos poucos. Mesmo que a chuva não venha pesado, mas o solo, de qualquer forma, está encharcado. Tá? Então, isso é uma preocupação também que nós temos, porque isso daí deixa a área sempre vulnerável. Né? Por mais que a gente oriente, que a gente converse com as pessoas, mas a área sempre está vulnerável, porque é uma questão cultural e até mesmo de falta de estrutura. Né? Não tem uma estrutura adequada nesses locais. Mas que a prefeitura tem trabalhado muito, né, e já tem melhorado demais. Tanto que nós temos requalificados várias áreas de risco. Muitas áreas que eram R4 deixaram de ser. Outras que eram R3 também deixaram de ser. Por quê? O trabalho da prefeitura nesse local. A prefeitura, as subprefeituras vão trabalhando e vai minimizando o risco. Mas isso aqui será uma constante, não tem jeito. Tá bom? Obrigada. E agora nós vamos passar para os relatos das secretarias, né, dos demais órgãos, também realizados no período de 15 de março a 31 de março. Algumas secretarias já me pediram para não falar, uma vez que o período foi pequeno da última reunião para essa, e que na próxima reunião já vai ser apresentado o relatório final. Então, quem não quiser falar e não me passou aqui anteriormente, só dizer, não tem nenhum problema. Eu passo, então, agora para o Hassan, da CIURB-CGE. Bom dia a todos. Bom dia, secretária Naline. Em nome de quem eu cumprimento a todos mais uma vez. Já queria aproveitar também o nosso comandante Rodrigues por ter comentado e ter falado sobre o sucesso desse plano, né? E que cada ano ele vem sofrendo melhorias contínuas, né? Então, a gente tem observado isso. Bem-vindo, secretário, porque chegou no olho do furacão, né? E administrou bem esse final aí para nós, né? A gente precisa sempre de um comandante para que a gente possa
ter êxito nas nossas ações, né? É importante que a gente fale um pouquinho também sobre como foi o nosso regime de chuvas, né, na cidade de São Paulo, nesse período que começa o plano chuvas de verão, né, o nome chuvas de verão dá a entender que é no período de verão. Não, ele começa no final da primavera e termina no início do outono, ou seja, a gente pega o verão todo, né, ou seja, aquele interstício entre uma estação e outra, né, a gente começa a trabalhar o plano de chuvas de verão. Lógico que esse plano ele já começa a ser pensado, né, lá para o mês de agosto. Então, no mês de agosto, a gente já começa a se organizar para falar desse processo todo, né, de atendimento à população de São Paulo, né, no que diz respeito aí às questões climáticas, né, que tanto afligem a cidade de São Paulo, os próprios paulistanos, porque, diferentemente de outros países, nós temos aqui o problema da chuva, né? E esse problema da chuva na cidade de São Paulo, se Nova York tivesse o mesmo regime de chuva, com certeza ela ia inundar tanto quanto, né? Então, a nossa maior preocupação, o nosso maior problema, além de tantos outros, mas eu considero a chuva, né, porque ela causa, assim, risco de morte para as pessoas, né? Seja quem mora em áreas de risco de escorregamento, área de risco de extravasamento de rios e córregos e alagamentos, tão bem explicados pelo professor Luiz Muraro. Nós tivemos uma característica nesse verão, que foi El Niño, né? Esse fenômeno de El Niño que trouxe aí, a princípio, segundo os estudiosos, os meteorologistas, né, que iríamos ter chuvas acima da média e temperaturas acima da média. Bom, as chuvas não aconteceram acima da média, elas ficaram basicamente dentro da média, não choveu nem mais e nem menos, né? Ficou ali dentro daquela média. Mas as temperaturas nós pudemos observar que realmente nós tivemos locais aí com temperatura bastante alta e até inclusive com temperatura recorde de 37 graus aqui na cidade de São Paulo, onde motivou a prefeitura, né, a criar as tendas para atendimento da população, que foi um sucesso, né, naquele momento, ou naquele dia, ou naquela semana que as temperaturas estiveram mais altas, né? Então, El Niño está terminando, felizmente, né? Então aquelas temperaturas altas, principalmente à noite, né? Nós tivemos noites muito ruins, né? Para dormir, quem não tinha ar-condicionado, até mesmo ventilador, a coisa foi bastante complicada mesmo. Mas o próximo fenômeno que está chegando aí é a Laninha, ou seja, a filha, né? Que ela tem o inverso disso, né? O inverso das questões das temperaturas mais altas, né? Nós vamos ter temperatura mais baixa, então já adianto para vocês que vamos ter inverno esse ano em São Paulo, né? Então as temperaturas vão ficar um pouco mais baixas, diferentemente do inverno passado, que nós tivemos uma semana só de temperaturas baixas, né? Esse ano nós vamos ter aí mais dias com esse tipo de ocorrência na cidade de São Paulo. Então já é importante para que a gente comece a pensar no plano baixas temperaturas, né? Já começar a trabalhar essas questões de baixa temperatura, porque realmente vai haver a necessidade de atender a população, né, que é morador de rua, né, e que passa por esse tipo de necessidade. O professor Luiz Muraro falou de algumas questões, o coronel Humberto aqui também, um grande parceiro, ele trouxe esse projeto do 100 para nós, para a gente poder discutir. Nós enxergamos uma oportunidade para que a cidade de São Paulo tenha um monitoramento localizado. Hoje você não consegue fazer o monitoramento localizado, a não ser por sistemas de linígrafos, que são aqueles aparelhos que medem os níveis dos rios e córregos, e aí a gente manda os alertas para a CT, que é o nosso também grande parceiro, que o CGE está lá hoje, né, sediado na Central de Operações da CT, a Defesa Civil. Então, são esse triângulo que fazem com que as informações sejam reverberadas dentro da Prefeitura no plano preventivo chuvas de verão.
Esse trabalho ele tem sido, como a gente fala, ele vem sofrendo melhorias contínuas. O tempo todo a gente vem melhorando, agora mesmo sendo apresentado aqui com a parceria do CGE, todo o sistema de monitoramento de solo vai ser colocado pelo CGE para que a gente mantenha uma mesma tecnologia, para a gente possa manter a manutenção de cada aparelho desse. Porque se um aparelho parar ou deixar de funcionar e não tiver manutenção, nós vamos ter dados prejudicados e, consequentemente, o alerta também será prejudicado, né? Então, esse sistema, ele complementa o que nós temos hoje na cidade de São Paulo. O que nós temos hoje na cidade de São Paulo não tem no Brasil. Não tem no Brasil, né? Tem de forma até um pouco pulverizada. Belo Horizonte, eu estou recebendo agora, hoje, nesse momento, um grupo de técnicos de Belo Horizonte que vieram conhecer o sistema de São Paulo para implantar, né, em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Rio de Janeiro, né, o Centro de Operações do Rio de Janeiro, baseado também aqui. Mas eles têm algumas deficiências, né, que, graças a Deus, a gente consegue superar. Por que a gente consegue superar? Porque nós temos um plano preventivo onde abarca as diversas secretarias e todo mundo segue uma orientação, que aí, no caso, é o secretário do Seclima, né, para que a gente possa atuar nas suas competências, certo? Então, esse serviço, a gente está colocando ele como um plano piloto na cidade de São Paulo, uma bacia do Itaquera-Mirim, né, instalando os equipamentos e vamos começar a trabalhar com isso e começar a calibrar esse sistema com o intuito de levar isso para a cidade de São Paulo como um todo. Porque hoje a Fundação ela já faz o estudo, o plano de drenagem da Prefeitura de São Paulo é feito pela Fundação, e hoje a gente consegue estudar cada bacia da cidade de São Paulo, identificando os pontos de alagamento, os pontos de extravasamento, e indicando pelo menos 2 obras possíveis de se fazer naquele local. Então, esse vai ser um complemento de um trabalho do qual vai se espalhar para a cidade de São Paulo como um todo, né? O interessante disso é como o professor Muraro, o coronel Humberto aqui, meu amigo, engenheiro civil também, né? Olha só que coisa. E nós tivemos esse ganho, que é a informação para aquelas pessoas que têm os celulares cadastrados daquela região. Ou seja, aquilo não vai para a cidade como um todo, como é feito do Defesa Civil do Estado. Quem tem aquele aplicativo da Defesa Civil do Estado, ele tem uma série de problemas. Às vezes não está chovendo. Você está lá em Santana, está chovendo em Itaquera e chega o alerta lá para você. Não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia. E às vezes também tem aquela questão do delay dos sistemas de comunicação, enfim, às vezes chega a informação, já passou a chuva. Então a gente está testando e é bastante promissor esse novo sistema, tá? Eu trouxe alguns slides, né? Na verdade eu fiz o fechamento, né, do período chuvas de verão, né? E a gente vai encaminhar isso para o SEI. Então, se a gente fizer alguns comparativos de temperatura sobre as médias, por exemplo, né, de novembro, a média máxima de 26 graus, nós tivemos 29. Né? Dezembro, 28 graus de média, tivemos 30. Janeiro, 28 graus, ficou ali dentro da média, janeiro, mas parece que janeiro é mais quente, né? Mas normalmente é mais quente, mas tivemos aí uma temperatura dentro da média máxima. Fevereiro também ficou muito dentro da média e março um pouquinho acima da média. Então, ou seja, as temperaturas realmente foram altas, né? Então, isso que trouxe. Se a gente for falar de problemas que efetivamente aconteceram nesse período de chuvas de verão, a gente não pode esquecer o dia 3 de março. Esse dia 3 de março, ele foi realmente um dia onde não choveu tanto, mas nós tivemos rajadas de vento acima de 100 quilômetros. Ou seja, com a pouca chuva que tinha, a rajada de vento
em torno de 100 quilômetros, um pouquinho acima de 100 quilômetros. E quando ele chega nas áreas urbanizadas com prédios, ele é potencializado entre os prédios. Consequentemente, você tem árvores, e essas árvores, já com pouco peso da chuva que aconteceu, ela já acaba derrubando essas árvores, e aí isso acabou causando... eu vou falar um número aqui para não errar, tá? Mas eu sei que foi acima disso. Foi mais de 1.000 árvores que caíram nesse dia, trouxe um transtorno enorme para a cidade de São Paulo, tanto para a prefeitura quanto para o Corpo de Bombeiros, a Enel, né, que ficou aí alguns dias aí tentando restabelecer a energia devido à grande quantidade de árvores que caíram em toda a fiação. Março ou novembro? Foi novembro, dia 13 de novembro, né? Os acumulados de chuva, vocês podem observar aqui na linha verde, não sei se dá para ver aqui, na linha de cima, né? Você tem a média na linha de cima, aqui para mim está verde. As médias de chuva foram relativamente dentro do esperado. A não ser dezembro, que choveu muito abaixo, foi um mês seco, né? Na cidade de São Paulo. E agora, em abril, que a gente ainda está contabilizando a chuva, que a nossa chuva ainda prossegue, ou seja, nós esperamos aí em torno de 60 milímetros, e até agora choveu 8 milímetros. Né? Praticamente estamos no meio do mês, ou seja, as águas de março realmente fecharam o verão. Né? E a gente comprova aí com esses dados. Os alagamentos, né? As ocorrências de alagamento, que tanto nos preocupam, os alagamentos foram abaixo da média esperada. Essa contabilização a gente tem aí dos últimos 20 anos de ocorrências. São ocorrências de alagamento. O que leva para nós uma reflexão sobre isso? É que o sistema Plano Chuvas de Verão, né, da Defesa Civil com o Seclima, ele está funcionando. As obras que a Prefeitura tem feito está funcionando. A zeladoria feita pelas subprefeituras está funcionando. Né? Por quê? Vocês observaram que a chuva ficou basicamente dentro da média. Se a gente for pensar se a chuva ficou basicamente dentro da média, então o número de ocorrências de alagamento poderiam ter sido, né, próximos da média, e foram muito abaixo da média. Né? E aí, né, voltando de novo a falar sobre essa questão de Laninha, El Niño, né? El Niño está terminando, né, e ele deve, ele já está numa intensidade muito baixa, né, nesse mês de abril, e deve findar aí para o mês de maio. Já entra numa pequena normalidade, ou seja, sem El Niño e sem Laninha, ou seja, a gente chama esse período curto de um mês de normalidade, e vamos entrar em Laninha. Laninha, né, como eu já havia dito anteriormente, é muita chuva para o norte e nordeste, né, a gente vai ver muita ocorrência de chuva para o norte e nordeste, e seca no sul, ou seja, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, vão passar por períodos de seca. Mas São Paulo, como eu havia dito, e a gente sempre fala sobre isso, a gente está nessa linha limítrofe. Nós não vamos escapar das chuvas. Então, a gente esperamos chuvas dentro da média, ou seja, vamos ter alagamento, vamos ter novas quedas de água, não o que aconteceu dia 13 de novembro. Tá? Isso, praticamente, a gente descarta essa possibilidade. Mas vamos continuar aí vendo transbordamento de rios e córregos, alagamentos, e o inverno, como eu havia dito, vai ser um pouco mais rigoroso, né, do que a gente viu no inverno passado. Tá certo? É isso, secretário. Obrigado. Muito obrigada, Hassan. CT não quer falar mesmo, né? Vai apresentar na próxima. Ismades, a Cláudia. Eu acho que vale dar uma palavra, porque mesmo assim como nós tivemos esse ano, diferente do ano anterior, novembro superou o mês de dezembro, que normalmente dezembro a gente sempre teve muito trabalho, esse ano foi novembro, inclusive o dia 13, assim como março também, que normalmente de 21 para 22 nós tivemos em janeiro
um mês muito volumoso para as ocorrências. Esse ano nós tivemos março. Então, só nesses 15 dias, pelo menos nós de SMADES, atendemos uma média de 7.500 pessoas, né? Quase 3.000 famílias. Foram mais de 50 acionamentos só nesses últimos 15 dias de março, onde fecharam, de fato, com muita, né, enfim, tudo aquilo que a gente não trabalhou em janeiro, que é um mês que a gente se prepara para trabalhar, a gente trabalhou nesses últimos 15 dias de março. Infelizmente, tivemos uma perda em Itaquera, de uma munícipe, que não conseguimos evitar. Então, eu acho que é sempre... eu não sei se a Defesa Civil teve outras ocorrências. Para nós, enquanto SMADES, essa perda é muito significativa, porque é um território, né? Assim como São Miguel, Itaquera, Guaianazes, são territórios que a gente tenta fazer o plano preventivo, de fato, funcionar. Né? É extremamente importante essa articulação, porque são territórios que a gente sabe que todos os anos, naquele mesmo período, naquela mesma localidade, tem ocorrência. Então, quando a gente recebe aí essa notícia, a equipe se deslocou muito rapidamente para lá, mas, infelizmente, nós tivemos essa fatalidade em Itaquera. Então, esperamos que, para esse ano, o plano preventivo, que para nós é isso, ele é quase que ininterrupto, né? A gente começa oficialmente em outubro, em novembro, mas a gente passa o ano inteiro ali trabalhando, especificamente nessa região periférica ali da região leste. Eu acho que uma outra coisa também importante, que a gente, assim como o Elninho e a Laninha, dá esse um mês aí de descanso, é um mês que eu consigo dormir, porque eu já entro na OBT. E aí as baixas temperaturas é na mesma pegada, são mais 6 meses de muita loucura. Inclusive, a gente está, só a nível de curiosidade, né, trabalhando essa questão da temperatura, porque a gente abre as tendas quando a temperatura bate os 13 graus, porém, a gente tem 13 graus em Itaquera, e em Palhelheiros eu estou com 17, ou em Santo Amaro eu estou com 14. Então, pensando na cidade de São Paulo, a todo momento, a cada ano, a gente tem que inovar e absorver os projetos como o que foi apresentado aqui. É fundamental para a gente evitar situações como a gente passou esse ano lá em Itaquera. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Secretaria de Educação, Paloma? Não? SEMI também não. SECOM, Eliane? Não. SMSUB, Gustavo? Secretaria do Verde, não. SEAB não chegou. Sei, tá bom. Você é o Guilherme ou o André? André. Secretaria de Saúde, Andréia? Não? SP Regula, Felipe? Enel, Haroldo, temos alguma boa notícia? Então, acho que todos foram chamados. Eu queria só, antes de passar para o secretário, reforçar que a próxima reunião vai ser dia 10 de maio. Nessa reunião, nós vamos convidar o prefeito Ricardo Nunes e os secretários e presidentes das empresas que participam do PPCV. Queria pedir para quem não assinou a lista, por favor, assine antes de sair. Acho que 2 ou 3 não assinaram, por favor, assinem. E reforçar que a entrega do relatório é até segunda-feira, dia 15, pelo SEI. Então, com a palavra, o secretário Renato Nali. Muito obrigado pela participação de todos. Eu queria aproveitar a presença aqui dos 2 especialistas em alarmas, em alertas, né? O Humberto César Leão e o professor Luiz Eduardo de Oliveira Muraro. Eu vi que a expertise de vocês previu alertas para usina de Angra, né? E outros alertas aí. E a Secretaria das Mudanças Climáticas, ela tem uma outra incumbência, que é a Operação Integrada em Defesa das Águas. Eu gostei do professor Murado dizer que São Paulo tem muita água, mas tem muita água contaminada. A Guarapiranga está parcialmente contaminada, a Billings dizem que já está perdida, não é?
E os últimos mananciais, que estão no extremo sul da capital, estão sendo rapidamente destruídos por uma invasão indiscriminada, célere, irregular, clandestina e até criminosa. Então, nós precisaríamos pensar em sistemas de monitoramento dessas invasões, dessas ocupações, que não são apenas de pessoas humildes e ingênuas que acreditam nos especuladores, nos loteadores clandestinos. Não, tem muita gente mal intencionada, né? E a OIDA, ela me lembra um Davi minúsculo brigando com Golias, que só cresce tentacular, forte e entranhado em lugares onde não deveria estar. Então, como é uma questão que interessa a toda São Paulo, e não só São Paulo, porque nós temos uma conurbação de 22 ou 23 milhões, nós precisamos cuidar disso com muito carinho, né? Então, seria muito interessante que a expertise, o conhecimento científico, né, e o idealismo de vocês nos ajudasse a pensar como defender de uma forma efetiva, eficaz, essas últimas nascentes, não é? Porque a região de Santo Amaro, além disso, ela foi o cenário de ocupação, de instalação de empresas alemãs há muitos anos, e essas empresas, além de explorarem coisas que eram tóxicas, e naquele tempo não havia esse controle, elas ajudaram a contaminar os aquíferos, fazendo uma porção de poços irregulares, clandestinos. Não havia muito controle nessa época, né? Então, é uma região que merece todo o nosso carinho e da qual depende toda São Paulo e a conurbação que vai crescendo até a gente emendar em Campinas, emendar com São José dos Campos, já emendou com o ABC. Se a serra continuar sendo invadida, vai emendar com o litoral, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar para que as próximas gerações, se elas vierem a existir, que elas não nos julguem de uma maneira muito severa. O que esse pessoal deixou acontecer com o único lugar que nós temos ainda? Não temos outro espaço para morar, né? O nosso habitat é esse. Então, eu queria pedir, por favor, pensem, né? Eu vi que a dupla tem um grande conhecimento, uma grande experiência, já fez outros sistemas, então eu ouvi falar, bom, se pode proteger Angra, vamos proteger Guarapiranga, né? Vamos pensar alguma coisa assim, tá bom? Obrigado. Queria agradecer a Hassan, espero que nós tenhamos mesmo inverno, eu gosto de inverno, viu? Então, a gente pode se proteger do inverno, do verão não, aquelas temperaturas terríveis, né? Saarianas, e com 1000 árvores que caem a cada ventania, né? São Paulo precisa de 1 milhão de árvores, né? E eu ouço a Enel falar que a árvore é uma coisa que existe para cair em cima da fiação, quando a fiação devia estar toda subterrânea. Essa é a obrigação da distribuidora, né? Não deixar esses emaranhados, essa coisa que enfeia São Paulo, que é esse excesso de fios, né? Mas eu agradecer a presença de todos. Não, por favor, não deixem de fazer os relatórios, senão nós vamos cobrar e falar com o secretário responsável pelo não envio dos relatórios. Até agora, muito pouca gente mandou. E o prazo é segunda-feira, hoje é sexta. Certo? Então, por favor, trabalhem no fim de semana. E dia 15, todos os relatórios aqui, para a gente poder fazer uma reunião de encerramento do PPCV bem adequada às expectativas do prefeito Ricardo Nunes e da sua equipe. Muito obrigado, está encerrada a sessão.